Amados, nós vamos continuar a usar os slides e hoje nós vamos para um detalhe muito importante no nosso estudo introdutório ao Apocalipse. Sabendo o seguinte, sabendo que os 3 primeiros estudos já estão na internet, já estão à sua disposição os 3 primeiros estudos, tá bom? Estão à sua disposição, estão na internet, colocados à sua disposição. Aqueles que não puderam estar nas 3 primeiras aulas introdutórias ao Apocalipse, creiam, já está lá, já está tudo certinho, bem dirigido, e hoje nós vamos à 4ª aula introdutória. Na quarta-feira passada, nós vimos a questão dos 2 tronos. Nós vimos Apocalipse 4 e Apocalipse 5. E que estudo maravilhoso, né? A questão dos 2 tronos. Agora sim, nós começamos a parte que mais chama a atenção dos irmãos, que é literalmente os acontecimentos perto da grande tribulação e na própria grande tribulação. Deixa eu chamar a atenção dos irmãos para o seguinte, olha que interessante. Amados irmãos, chegou o momento de começar a grande tribulação. Chegou o momento de começar a grande tribulação. Quando você entende que a grande tribulação é um momento, isso, amado Elias, quando você entende que a grande tribulação é um momento muito especial da palavra de Deus, você tem a grande tribulação como aquele momento específico em que Deus vai tratar com Israel. Com Israel. E não se preocupe que nos estudos de fevereiro, nós teremos a alegria de ver que a igreja com certeza subiu e antes da grande tribulação. Jesus, ele diz o seguinte, que antes dele voltar, alguns sinais da sua vinda ocorreriam. E aí nós já estudamos, há uns 2 semestres atrás, alguns sinais da vinda de Cristo. Cristo falou em guerra, rumores de guerra. Cristo falou em fome, terremotos. Cristo falou em desastres terríveis quanto à natureza e quanto a fatos sociais, convulsões sociais. Mas ele disse, isso é só o início das dores. Na grande tribulação é que você tem isso de uma forma muito mais avolumada, e aí você tem as dores, as grandes dores. Falou em falsos profetas, em anticristos, e diz, mas isso é só o início das dores. Isso é só o avant-première, isso é só o trailer daquilo que vai ser literalmente na grande tribulação. Aí na grande tribulação é que vem os fatos horrendos. E tudo isso que Cristo falou que ocorreria após a morte dele, até chegar à grande tribulação, se concentrará de forma muito grande e forte na grande tribulação. E aí vem uma pergunta interessante, mas quando é que começa literalmente a grande tribulação? Já que a gente está passando por fomes, guerras, terremotos, maremotos, a gente está tendo problemas muito sérios com o governo, em tudo que é canto se levantando falsos cristos, quando é que literalmente começa a grande tribulação? Bem, Jesus nos deu 2 sinais fundamentais para a grande tribulação. O primeiro é o arrebatamento da igreja, que nós estudaremos quando estivermos em fevereiro, dia a dia, acompanhando o WhatsApp e os estudos do Apocalipse, que estão ficando muito bons, irmãos. O segundo é um evento social, político, econômico,
literalmente voltado para Israel e que não está no Apocalipse. Está em Ezequiel capítulo 38, Ezequiel capítulo 39. Ou seja, uma liga de nações árabes virão para destruir Israel. E esta liga, ela é levantada pelo próprio Deus. E que a escatologia chama de Gog e Magog. Olho bem grande agora e que o Senhor nos abençoe. Então olhe para cá. Na linha do tempo que Deus estabeleceu, o Velho Testamento já aconteceu. O azulzinho ali. Cristo já veio. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos na era da o quê? Igreja. E na era da igreja, ó que interessante, você já tem literalmente as 7 igrejas do Apocalipse vivendo conjuntamente, porque nós do Brasil para Cristo cremos assim. Tem gente que diz que são eras separadas, mas nós cremos que as 7 igrejas convivem juntas, como vimos na aula passada. Mostramos as duas tendências. O que é interessante é que quando a era da igreja terminar, começa a grande o quê? E depois que terminar a grande tribulação, também. Depois começa o mundo. Esse é o plano de Deus, segundo o Apocalipse. E vai segundo. O que é interessante aqui, irmãos, é exatamente o seguinte. Para que a grande tribulação inicie, todo mundo só se lembra do único evento que literalmente nós, igreja, estamos esperando, que é se encontrar nos ares com quem? Com Jesus Cristo. Esse evento se chama o arrebatamento. E aí lá passaremos as bodas do Cordeiro, lá receberemos nossos galardões, e aí depois desceremos com Cristo na segunda vinda. Aí a gente desce para estabelecer junto com ele o quê? O milênio. Todo mundo enxerga isso. Todo mundo só se direciona, literalmente, ao arrebatamento da igreja, ao que Paulo falou. E todo mundo se esquece de Ezequiel e do fenômeno que está descrito em Ezequiel. Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39 são fundamentais hoje de manhã para a gente. Se você puder ficar com a Bíblia aberta em Ezequiel, o smartphone aberto nos slides, e um olho ainda conseguindo voltar para mim e para o slide lá na frente, então louvado seja o nome do Senhor, nós conseguimos. Amém? Então vamos juntos. É só isso que você tem que fazer, tá bom? É só isso. Vamos pegar Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog. Personagem aqui é Gog. Da terra de Magog. Príncipe e chefe de... Aí depende da sua tradução bíblica. Meseque Tubal. A tradição Almeida, revista e atualizada, ela é mais precisa nos originais, e na Almeida diz assim: chefe de Ros, Meseque e Tubal. Ros, Meseque e Tubal. Mas não tem problema, tirando o Ros, não há problema nenhum em se ver isso. E diz assim, diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, quem tem a Ara, Ros, Meseque e Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando a tua espada. E aí vem, além de falar com esses personagens, diz: persas, etíopes e os de Put com ele, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Targama no extremo norte e todas as tuas tropas
muitos povos contigo. Quando os judeus leem esse texto e a continuação de Ezequiel 38 e 39, eles sabem que é uma guerra direcionada contra Israel, uma guerra direcionada contra quem? E que depois desta guerra, o Messias virá. Por isso que até hoje eles não acreditam na vinda de Cristo. Por causa de Ezequiel, capítulos 38 e 39. Porque a continuação, nós vamos ler já a continuação, mas na sua Bíblia, nós vamos ler a continuação, a Bíblia diz que eles cercarão, Israel gritará por Deus, e gritando por Deus Israel, o Senhor virá e os livrará. E aí eles creem totalmente que esse será o momento da aparição de Cristo, do Messias, para estabelecer o seu eterno reino. Absoluto reino. E aí eles só não sabem que Gog e Magog antecede a vinda de Cristo, antecede o anticristo, que é o falso Cristo, e que eles ainda vão passar por um aperto maior ainda ao final do Apocalipse, que é o Armagedon. Eles só não sabem disso. E eles rejeitam até hoje o personagem histórico Jesus Cristo por causa do texto, Maria, de Ezequiel 38 e 39. Porque o Messias viria nesse momento. Eles só não sabem que Ezequiel 38 e 39 é só o início dos problemas para Israel. Amados irmãos, vamos entender historicamente esse texto, porque nós, os da Igreja de Cristo, olhamos para esse texto diferente dos judeus e falamos: aqui a guerra, que teologicamente é chamada de Gog e Magog, e que antecede literalmente o arrebatamento da o quê? Igreja. E que antecede, obviamente, a vinda do anticristo. Porque quando você sai de Apocalipse 5 e abre Apocalipse 6, imediatamente em Apocalipse 6 a abertura dos selos. E o primeiro selo é um cavalo branco que saiu para vencer. E muita gente acredita que o cavalo branco é Cristo, quando não. O cavalo branco é o anticristo. É o anticristo. Um dos nossos comentaristas, eu estava ouvindo ontem para enviar para o Weber, ele tratou de um assunto muito interessante. Ele disse assim: olha, o Apocalipse é um livro de antíteses. Tem Cristo e tem o anticristo. Tem um falso profeta e tem o Espírito Santo. Tem a Babilônia e tem a Nova Jerusalém. Então tem que tomar muito cuidado com os símbolos que estão lá, porque é depois desta guerra que o mundo vira um caos e tudo se abre para que aquele que virá resolver o caos, resolva, que é o o quê? Cristo. Que é o anticristo. Então essa guerra, Eleusa, nos faz entender o momento que nós estamos vivendo. Espero que ninguém saia daqui desesperado. Espero que todos saiamos daqui orando, porque os irmãos vão entender exatamente o momento que estamos vivendo. Olha que interessante. Para entender isso aqui, você tem algumas palavras essenciais que Deus nos deu. Primeira delas é exatamente essa daqui. Gog, que vem de uma terra, a terra de quê? Magog. Não adianta, você não vai encontrar hoje um país e uma terra chamada o quê? Magog. Você não vai encontrar. Muito menos Gog. Porque as cidades, os países, os estados, as regiões mudam de nome. Hoje, o que nós chamamos de Istambul, que é a capital da Turquia, foi chamado no Império Romano de Constantinopla. Compreendeu? Os nomes mudam. Os nomes mudam. Mas você tem algumas diretrizes interessantes sobre essa guerra.
que é exatamente esse nome, Gog, Magog, e esse Gog, que vem da terra de Magog, é príncipe e chefe dessas regiões, Meseque e Tubal, que estão em várias Bíblias, e na Ara ainda você tem a região de Ros. Para entender esses nomes, só tem um jeito. Volte na palavra de Deus, porque quando ela foi escrita, esses nomes tinham sentido na época em que elas foram escritas. E a primeira vez que você vê na palavra de Deus todos esses nomes, está exatamente aqui. Nos filhos de quem? Noé. Olha que interessante. Noé gera Jafé, e de Jafé vem Gog, em cima Gomer, de Jafé vem Meseque, e de Jafé vem o quê? Tubal. Olha que interessante. Não é verdade? Onde é que esses povos estavam? Eu enviei para os irmãos duas páginas deste livro. Este livro é considerado manual de escatologia do Ing Pentecost. Não é à toa que ele é pentecostal, né? O próprio nome já denuncia. Isso aqui é um pós-doutor em filosofia, ele é PhD, MHD, DHD, DD. Ele tem praticamente quase todos os títulos que um maluco da academia pode ter. E eu tirei duas páginas que eu quero ler com você agora. Então pegue teu smartphone, as páginas estão aí, e eu sei que fica fácil para eu ler e fica um pouco difícil para você ler. Mas se você for dando zoom, você consegue ler. Escute, por gentileza, o que este homem fala em razão de ter pego em livros anteriores, quem era Gog e Magog. Primeira página 334 aí, e diz: o príncipe de Ros, que está na Ara, né? Na revista Almeida Alterizada, é chamado Gog em Ezequiel 38:3. Deve-se entender que Gog é o nome dado ao líder dessa confederação e que a sua terra, Magog, vem de 3 partes, Ros, Meseque e Tubal. Aí olha que interessante, Com base em Gênesis 10:2, sabemos que Magog foi o segundo filho de Jafé. Gomer, Tubal e Meseque também foram filhos de Jafé. Togarma foi neto de Jafé, o terceiro filho de Gomer. Está tudo em Gênesis 10. A terra de Magog localizava-se no que chamamos hoje Caucásio, ou seja, as estepes adjacentes. Os 3, Ros, Meseque e Tubal, foram chamados de citas pelos antigos. E vagavam nômades nas terras ao redor do norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Onde é que fica isso? Só pode ser na Rússia. E eram conhecidos como os bárbaros mais selvagens. Cuidadosa pesquisa demonstrou que, de fato, Ros é a Rússia. Príncipe de Ros significa príncipe do Império Russo. Agora, isso quem escreve é ele, com base em escritos. E ele ainda pega o maior historiador de todos os tempos, chamado Flávio Josefo. E Flávio Josefo escreve assim. Está aí. Bauman, outro grande historiador, faz uma identificação pormenorizada. Ele escreve: Magog é segundo filho de Jafé, um dos 3 filhos de Noé. Antes do alvorecer da história secular, esses descendentes parecem ter habitado exclusivamente na região do Cáucaso, ou seja, no norte da Armênia. E é interessante observar a própria palavra Cáucaso, que significa forte de Magog. Josefo, ou seja, Flávio Josefo, o maior historiador que nós temos de todos os tempos. Magog fundou aqueles que por causa dele viriam a ser chamados magogitas, mas os gregos chamavam de citas. Inclusive Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que Jesus é capaz de salvar bárbaros e judeus. E o pior dos bárbaros, os citas. Era um povo conhecido na época. Olha que interessante.
A própria tradição cita, ou seja, os próprios citas contando sua história, reza que seus ancestrais se originaram de Araxes, na Armênia. Isso concorda com o registro divino que coloca os descendentes imediatos de Noé na Armênia. Logo, ao longo das histórias, os citas magoguistas devem ter migrado para o norte em tempos primeiros. Historiadores concordam que os magoguitas estavam divididas em duas raças, uma jafeíta e outra europeia. A raça jafeíta compreendida aqueles que os gregos e os romanos chamavam sármatas, mas que em tempos modernos são chamados russos ou eslavos. Os sármatas eram uma mistura de medos e citas que se uniram, emigraram em pequenos bandos para a região do Mar Negro, entre o Báltico e o Urais. E aí a outra página você lê em casa e você ficará espantado. Então, quando a Bíblia diz exatamente isso aqui, irmãos, ó que interessante, que Deus vai levantar da terra de Magog, Gog, está dizendo que do extremo norte esse povo virá contra Israel. E olha que interessante aqui, ó. Olhe para esse mapa. Aqui está a ponta da Europa, ou seja, a Espanha. Aqui, a Espanha. Aqui você tem o meio da Europa. Está vendo ali a França? Ali a França, Portugal. Portugal está lá do lado, né? Ali a Itália. Aqui exatamente a Grécia. Está vendo? Olha que interessante. Olhem onde está Magog. Magog está exatamente onde está o sul da Rússia. Olha onde está Tubal e Meseque. Irmãos, que região é essa aqui, ó, que liga a Europa com a Ásia? É a atual Turquia. Chamada Ásia Menor, onde estavam as 7 igrejas do Apocalipse. Então presta atenção. Deus vai levantar estes povos que aqui estão para vir contra Israel, liderados por Gog, lá da terra de quê? Magog. Olha que interessante isso. É muito interessante porque não são só esses povos que virão contra Israel. Quando você lê o texto, lá está tudo bem, Gog, da terra de Magog, que vem de Meseque, Tubal. Mas o texto também fala de quê? Olha que interessante. Que vem os persas contra Israel. E que vem Gomer. E que vem, além de Gomer, a casa de Torgamata. E lembre-se o que acabamos de ler. Tá? E olha que interessante, junto com etíopes e com Put. Quando você olha para o mapa hoje, a Pérsia hoje é chamada, irmãos, ali ó, de Irã. Mas os próprios iranianos, eles dizem que eles não são iranianos. Isso foi um nome imposto a eles. Eles dizem que em sua origem são persas. Pastor, os mesmos iranianos que estão brigando com o Donald Trump e os Estados Unidos, sim. E que a vida inteira dizem que vão destruir Israel, sim. E que quando criaram pela primeira vez o primeiro congresso iraniano, dos 180 representantes do Irã, 87 disseram: o Irã é então um país absolutamente islâmico e a nossa finalidade é destruir Israel, sim. E que simplesmente estão desenvolvendo ogivas atômicas e que o desejo deles é ter armas nucleares, sim. E que quando tiver a primeira arma nuclear,
Ahmadinejad já prometeu que em nome de Alá vai destruir Israel? Sim. São esses que há 2.600 anos atrás a Bíblia prometeu virão contra Israel, junto com a Rússia e com a Turquia. Olha onde está Togarma. Olha onde está Gomer. Olha onde está Tubal e Meresh, como nós já vimos. Exatamente todos na época em que foi escrito ali na Turquia, que hoje é 100% islâmica. 100% islâmica. Magog está ali em cima e Roche, termo utilizado na tradução Almeida e a revista e atualizada, é lá em cima, que depois vem ser denominada de Rush, e depois Rússia, e que no hebraico significa cabeça. Olha que interessante. Só que além desses aqui, que todos têm absolutamente o islamismo como sua base fundamental, estatal, a gente não está falando de Estado em que o islamismo é a religião. Não, a gente está falando de Estado em que o islamismo é a lei oficial. Aqui no Brasil você tem a Constituição, Código Civil, Código Penal, lá é o Alcorão. E esse povo cresce aprendendo no Alcorão que tem que destruir os judeus. Pegue vídeos ainda hoje no YouTube e coloque Ahmadinejad. Irã Ahmadinejad. Veja, é um sujeito mais ou menos desse tamanho, vive sorrindo, e o projeto da vida dele é eliminar Israel. Eliminar Israel. Olha que interessante, olhe para cá. Só que a descrição não fala só desses. A descrição fala de 2 filhos de Cão, que são esses aqui, ó. Cush e Put. Fora a Líbia. Fora a Líbia não, a Pérsia. Olha que interessante. Para quem não sabe, aqui você tem um quadro. Dizem os historiadores que é o melhor quadro feito de para onde foram os filhos de Noé. Em vermelho estão os filhos de Cão. Pode ver que é exatamente ali, na parte bem extrema da África e o início do Oriente Médio. Sem são os semitas, principalmente no Oriente Médio, e Jafé é a galera lá de cima, do extremo Oriente e ali de cima. Onde é que está a Cush? Bem ali no extremo, no Sudão, e Put estava ali mais ou menos no Egito. Só que essas 2 regiões, elas cresceram. E, segundo historiadores, Cush e Put hoje são o extremo norte do Egito, os países árabes. São chamadas de... é uma terra que é chamada de África Branca. E que são islâmicos por natureza. Então ali você tem exatamente a Líbia, você tem exatamente aqui, esses 2 aqui, ó. O Egito está fora desta batalha, por incrível que pareça, por isso será preservado por Deus e abençoado. E aí você tem, aqui não estou conseguindo ver direito os nomes, mas você tem a Líbia, você tem a Etiópia. Cush sempre foi chamado de Etiópia, ou ao contrário, Put, Etiópia. E aí você tem esse quadro que é muito interessante.
só são países de tradição o quê? De tradição islâmica. Porque está ali, ó, a Pérsia, está ali a Tubal Gomer, que é exatamente a Turquia, está ali Magog, que seria o sul da Rússia, onde tem Paquistão, Turquistão, Quzaquistão, e que são todos eles islâmicos. Roche seria a própria Rússia ali em cima, e ao que dar noção desta guerra que antecede a vinda de Cristo, é exatamente uma liga de países árabes atacando Israel. Toda essa liga de países árabes atacando Israel. Mas, pastor, o que a Rússia está fazendo ali? Bem, a Rússia está fazendo ali algo interessante. Ela é aliada do Irã, e há um tratado entre Rússia e Irã, que se qualquer um atacar o Irã, a Rússia tem o direito de defender. Agora, olhe que interessante para isso. Olha que fantástico. Segundo a palavra de Deus, nós temos toda esta guerra contra Israel. E segundo a palavra de Deus, leia depois Ezequiel, capítulo 38 e 39. Israel vai estar sozinho. Israel não vai ter proteção. Israel não tem para onde correr. Israel olha para o céu, clama pela misericórdia de Deus, e aí sim, Deus vem e faz o que está em Ezequiel 39. Quando você lê Ezequiel 39, você vê literalmente Deus acabando com todos estes exércitos. E a coisa é tão terrível que o que Deus vai usar, segundo Ezequiel 39, fica queimando por 6 meses. Ogivas nucleares. Uma ogiva nuclear fica queimando por 6 meses. Israel só poderá recolher os corpos destes que virão contra ele após 7 meses. Perdão, fica queimando 6 meses? Não, fica queimando 7 anos. Vou ler o texto já com vocês. E Israel só poderá recolher os corpos desses para enterrar e sinalizar só após 7 meses. Só após 7 meses. Olhe para cá. É uma guerra atômica. Você acha porque Israel está se preparando de forma atômica? Você acha porque a Pérsia, o Irã, se prepara de forma atômica? Irmãos, é muito interessante isso. Vocês sabem perfeitamente que existe um ódio milenar entre Índia e o Paquistão. O Paquistão odeia Israel. O Paquistão só não lançou uma ogiva contra Israel e está em território da antiga União Soviética, porque do lado dele tem a Índia e eles disputam um território. E a Índia tem ogiva nuclear. Então, se o Paquistão lançar contra Israel, fica sem ogiva, a Índia destrói o Paquistão. Então, é uma forma da Índia se segurar e do Paquistão se segurar. É por isso que eles não lançaram. Porque esse povo ao sul da Rússia, todos eles islâmicos, eles estão se preparando para essa guerra. Agora a pergunta é, por que Israel vai ficar sozinho e clamar a Deus? Os Estados Unidos não defendem Israel? Irmãos, os Estados Unidos ele está hoje composto de 50% tradicionais, como a gente,
bíblicos arcaicos, que defendem família e etc. E que defendem Israel. Os outros 50% são de liberais, irmãos. Liberais, que aí defende todo o liberalismo, homossexualismo, casamento entre o mesmo sexo, que não existe mais Espírito Santo. Absolutos liberais. Por que muitos intérpretes dizem que os Estados Unidos não vão proteger Israel? Porque adivinha o que acontece um segundo antes da primeira ogiva nuclear. Sair do Irã e ir para Israel. Adivinha o que acontece? A gente está no céu. A igreja sobe. Os únicos que tinham a viabilidade de defender Israel saem do mundo inteiro. Isso ainda não aconteceu porque a igreja ora pela paz e pela misericórdia de quem? De Israel. Mas quando a gente for arrebatado, acabou, não haverá ninguém mais pró-Israel e imediatamente isso acontecerá. O Irã, irmãos, não estou dizendo datas, mas o Irã já avisou a Donald Trump e companhia. Nós voltamos a enriquecer o urânio. 4 anos no máximo nós teremos nossa ogiva nuclear. 4 anos no máximo a gente vai ter nossa ogiva nuclear. E já que vocês mataram o nosso general, que tadinho era um santo. Era um santo general. Um santo. Ele só estava preparando para destruir uma média de 500 a 700 mil judeus em 2 anos. Era um santo aquele homem. E Ahmadinejad, você sabe que é gente boa. Né? Ahmadinejad é gente boa. E aí o que acontece? Não se preocupe. 4 anos nós teremos nossa ogiva nuclear. Há uma segunda explicação porque ninguém defende Israel nessa guerra. A segunda explicação é essa aqui. Olhe para cá. A segunda explicação é que Gog não seria o nome de um homem, mas uma região. E Gog seria a Europa inteira, que será dominada pelo islamismo. Como assim, pastor? Não estou entendendo, dominada pelo islamismo. Vamos juntos. Você sabe perfeitamente que hoje todo mundo que casa não quer saber de filhos. Porque dá trabalho. Você sabe que todo mundo que casa quer no máximo um filho. E a população mundial está tendo normalmente entre 1 a 2 filhos no máximo. Cientificamente está comprovado. Toda e qualquer raça que tem índice populacional de 2,4, 2,8 filhos, desaparecerá em exatos 30 a 45 anos. Por quê? Porque a população vai morrendo, vão ficando velhos. Qualquer raça, para sobreviver, tem que ter índice populacional acima de 3,5. Olha que fera. Os islãs. Um dos pontos básicos. No mínimo 5 a 7 filhos. No mínimo de 5 a 7 filhos. E deixa que Alá nos ajuda. Perculpa não. Perculpa não. Presta atenção. A França hoje, ela exatamente no último mês saiu da França, foram, parece que 180 mil judeus. Por que saíram da França? E o pobre do presidente francês quase morreu do coração. Porque hoje a França tem maioria islâmica. E você acha que o Islã é aquela propaganda de paz e amor que sai por aí? Se você tem um Deus que diz que
simplesmente, para você ser religioso, você tem que matar o contrário? Meu amigo, judeus já estavam se sentindo perseguidos. Antissemitismo. Saíram. A França entrou em desespero por causa do dinheiro, que o dinheiro está na mão deles. Amados irmãos, tem quem diga que em 40 anos no máximo, ainda bem que até lá, eu já estou com 90, se não ocorreu tudo isso, eu estou perto de morrer, louvado seja o nome do Senhor. Agora, em 40 anos no máximo, a Europa inteira é islâmica. E aí, olhe que interessante. O quadro da guerra seria esse aqui, ó. Tá vendo a Europa toda de vermelho? Ela seria Gog. E olhe que interessante. Por quê? Porque em 40 anos, os europeus, segundo esta linha de interpretação, serão todos muçulmanos. Irmãos, você acha quem é que governa hoje aquela parte verde lá de cima? Gente que vem do ateísmo. O que está crescendo na Rússia? O islamismo. Então, olha que interessante. Virá daqui, virá da Pérsia, que é quem odeia Israel, virá daqui, a parte norte ali da África, toda islâmica, virá daqui da Etiópia e virá aqui de cima. Dizem que a Rússia em si mesmo só vem para roubar Israel. O resto vem para destruir Israel porque odeia Israel. Que brincadeira bem feita, né, Jefferson? Abraão e Sara fizeram quando chamaram a Magar e disseram: vem cá, filho, gere Ismael. Que brincadeira bem feita. Os islâmicos querem acabar com Israel. Agora eu não quero. Eu, parte da Europa, que não estou dominada pelo islamismo, eu não quero. O que eu quero em Israel? Ou seja, aquela coisa pequena ali. Irmãos, quando Deus disse que daria aos filhos de Jacó uma terra que manava leite e mel, já se sabe que as maiores riquezas do mundo estão em Israel. Israel tem, hoje, a segunda maior base petrolífera do mundo. Israel tem um só minério, um dos minérios que ele tem lá embaixo, equivale à maior riqueza de todos os impérios juntos. Só um minério, dos vários que eles têm, são 20 trilhões de dólares que tem lá embaixo. Por isso que em Ezequiel vem dizendo que a Arábia virá só para tentar pegar o resto dos despojos. Uma liga árabe se levantará para destruir Israel. Outra liga se levantará para roubar os despojos. E quando eles chegarem, Cristo destruirá e rirá deles para sempre. O que abrirá no final desta guerra, o quê? Um descalabro econômico, porque Israel vai mandar orgiva para tudo que é canto. Israel vai destruir tudo isso. Existem profecias que a Europa se tornará catástrofe pura. Catástrofe pura. Quem quiser visitar a Europa, vá logo. Catástrofe pura. O Oriente Médio, catástrofe pura. Lá em cima, catástrofe pura. Haverá um desespero muito grande. Aí vem fome, guerra e etc. Começa a grande tribulação depois.
sai o cavalo branco, sai o anticristo e corrige tudo isso. Faz o pacto de paz entre judeus e islâmicos. Traz uma moeda única e conserta a economia inteira, que vai ficar abalada por causa disso, que Israel vai destruir todos os grandes poços de petróleo do mundo. E toda a riqueza do mundo. E ela fica com riqueza lá embaixo. Faz o tratado de paz, arruma a economia. E aí, durante os 3 primeiros anos da tribulação não tem nada, tem prosperidade. Depois ele quebra o pacto de paz e vem para cima. Mas isso é quarta-feira. Vem a quarta-feira. Te passarei detalhes da grande tribulação. E olhe que interessante. Abra agora comigo, por gentileza, Ezequiel. Abra Ezequiel. Olha que interessante. Ezequiel 38, Deus chama todos esses povos. Ezequiel 39 diz: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Rus, Meseque e Tubal, e te farei voltear, e porei anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. Israel vai clamar e Deus vai dizer: calma, sou eu que estou trazendo, porque eu quero puni-los todos. Puni-los todos. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da mão direita. Você sabia que a palavra flecha no hebraico é a mesma que hoje é utilizada para míssil? Sabia disso? No hebraico, a palavra flecha é a mesma hoje de míssil. É muito interessante isso. E versículo 4: E nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, as aves de toda asa, os animais do campo, trarei. Para quê? Para engolir vocês, coitados. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei fogo sobre Magog, entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, a destruição será não só deles, quando entrarem em Israel, mas na terra deles. A palavra fogo, aqui no original, os grandes intérpretes dizem que aqui fogo significa também cogumelo. O que é fogo e cogumelo ao mesmo tempo? Ogivas o quê? Nucleares. E olha, irmãos, se a interpretação deles de que a Europa vem, aí adeus. Aí adeus. Alguns dizem que não é a Europa, mas povos islâmicos da Europa, coordenados por alemães da antiga Alemanha Oriental. É estranho isso, porque Angela Merkel vem de onde, irmãos? Da Alemanha Oriental. Amiga íntima de quem? Putin. Você sabia que Angela Merkel fala com Putin em russo e Putin responde em alemão? Você sabia que ela não dá um passo sem consultar o Putin e o Putin não dá um passo sem consultar Angela Merkel? Não sou eu que estou dizendo. Isso são jornalistas especializados em geopolítica de hoje. Eu não sei, eu acho que aqui Deus vai punir todos aqueles que maltrataram Israel. Talvez aqui a Alemanha finalmente sofra o que tem que sofrer por causa dos 6.000 judeus. E os povos europeus, que sempre foram, tradicionalmente, povos que arrebentam judeus, talvez aqui sofram. Agora olhe que interessante, ó. Versículo 6.
E a gente vai estar que nem o Jesus no céu. Rindo, 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 feliz nas bodas do Cordeiro. Só que tem uma outra interpretação. Tem uma outra interpretação. Não vou negar isso para os irmãos. Tem gente que diz que nós vamos ver essa guerra. E que quando o anticristo se levantar para literalmente promover a paz mundial aqui, aí é que Jesus leva a igreja. Bem, irmãos. Pastor, onde é que está o Brasil aqui e a parte sul aqui da África? Irmãos, graças a Deus nós não está dentro. Louvado seja o nome do Senhor, a gente está fora. Sabe por que a gente está fora? Sabe por que o sul da África está fora? Porque todo o evangelho que floresceu ali no início foi jogado no lixo e todos esses países são chamados países pós-cristãos. Sabe o que está acontecendo com a gente aqui embaixo? O que hoje estão assustados. Irmãos, a África está se rendendo a Cristo. Os povos sul-americanos estão se rendendo a Cristo. Se rendendo a Cristo. E aí há uma outra interpretação de que Israel só não é destruída porque a igreja se lembra de Ezequiel. Todo mundo só se lembra do Armagedon. Ezequiel ninguém se lembra. E a igreja se ajoelha e pede, e Deus tem misericórdia de Israel. Irmãos, eu não sei qual das duas é a mais correta. Eu acho que a gente vai estar no céu. Quando a primeira ogiva vier contra Israel, a gente está no céu. E vou lhe explicar por quê. Existem cientistas cristãos, aí é interpretação minha, tá? Loucura minha. Existem cientistas cristãos que criaram o relógio atômico. No momento em que Hiroshima e Nagasaki foram atingidas, eles disseram o seguinte: não vai parar. E há um relógio fictício criado por eles, que analisa todos os fenômenos geopolíticos no mundo. E eles, cientistas cristãos, dizem assim: esse relógio, quando nós o colocarmos meia-noite, significa que ogivas nucleares sairão de tudo que é tanto para atingir Israel. Eles dizem isso. Engraçado que Jesus, na parábola da noiva e da vinda do noivo, Jesus diz que ele voltaria à meia-noite. Esses cientistas, eles, no relógio deles, depois do que aconteceu semana passada com o Irã, que é o mais maluco de todos os xiitas, porque no islamismo tem os sunitas e os xiitas. Os xiitas são os extremos e os extremados. E o Irã é todo xiita, a Pérsia, todo xiita. Eles estão em alerta e eles estão dizendo, ó, é 10 para meia-noite. É 10 para meia-noite. Eu acredito que a gente não vê. Mas se a gente conseguir ver isso aqui, irmãos, então aí é lavar as vestes, porque o Cordeiro chegará 1 segundo antes para nós em arrebatamento, antes do anticristo.
Olha o que diz o texto aqui. Continuando. Versículo 7. E farei conhecido o meu nome no meio de todo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. As nações saberão que eu sou o Senhor Santo de Israel. E eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia em que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, os escudos, as rodelas com os arcos e com flechas e com bastões e com lanças. E farão fogo com tudo isso por 7 anos. Ou seja, Israel lançará ogivas atômicas que simplesmente ficarão queimando 7 anos contra todos esses povos. E aí, irmão, se a Europa realmente for Gog, sem brincadeira, aproveita para visitar a Europa logo. Vai sobrar nada. Se for. Versículo 10. E não trarão lenha do campo, nem cortarão dos bosques, mas as armas acenderão fogo e roubarão aos que roubarem e despojarão que despojarem. Ou seja, eles descem para despojar e serão despojados por Israel. E sucederá que naquele dia darei a Gog um lugar de sepultura em Israel. O vale dos que passam ao oriente do mar. Aí aqui alguns especialistas dizem que é depois das primeiras montanhas do norte. Exatamente vales ali da Galileia dos gentios, onde Jesus cresceu. Especialistas dizem que será ali. E olha que interessante. Gog será sepultado em Israel. O resto, tadinho, é sepultado fora. O vale dos que passam do oriente do mar, e se espantarão os que por lá passarem, e ali sepultarão Gog. Toda a multidão lhe chamará de Vale da Multidão de Gog. Terá um nome especial. Em Israel, esse local, porque ali serão sepultadas essas multidões que virão. E a casa de Israel, que eles queriam enterrar, os enterrará por 7 meses. Você sabe o que é demorar 7 meses para enterrar a multidão que está vindo? Olha que interessante. Sim, todo o povo da terra os enterrará e será memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor. E serão separados homens que incessantemente passarão para a terra. Israelitas, irmãos, serão separados. Homens especiais só para enterrar esse povo na terra inteira. E eles vão trabalhar de forma incessante, porque tem que ser cientistas, especialistas em ogivas atômicas que só Israel tem. Só Israel tem. Para que separem os que tiverem ficado sobre a face da terra, todos esses povos aí, para a purificarem. Durará 7 meses esse trabalho. E os que passarem pela terra atravessarão, e vendo algum osso de um homem levantará ao pé um sinal. Essas regiões terão sinais de que ali são regiões que ninguém deve estar, porque foram atingidas por ogivas nucleares. Se lembra a Rússia e se lembra aquele derramamento nuclear? Com aqueles sinais, Chernobyl? Goiânia aqui vai ter sinais dessa mesma forma. Só que feitos pelos judeus em toda a parte do mundo para onde Israel vai lançar as ogivas nucleares. E que Deus vai guiar e vai potencializá-las muito mais
O nome de Deus será glorificado. Aí quem acredita que a igreja estará aqui, a igreja nesse momento se levanta pregando Ezequiel e dizendo: agora está próximo a vinda do anticristo, Jesus está voltando. Segundo esses, tem um derramamento do Espírito Santo como nunca houve. E muita gente acredita em Cristo. Menos quem? Adivinha quem não acredita que o Messias está voltando? Israel. Que vai ter que passar pelo Armagedon para reconhecer quem? Cristo. Versículo agora 15. E os que passam pela terra e atravessam e vendo alguém, o osso de um homem levantará um pé e um sinal, e enterrarão no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amoná. Assim purificarão a terra. Uma cidade inteira vai ser criada em Israel só com esse nome, para ali enterrarem esses que vieram. Tu, pois, filho do homem, assim diz Jeová, diz às aves de todas as espécies e todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, porque sacrifiquei por vós sacrifício grande nos montes de Israel, e comei a carne e bebei o sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros e todas as gorduras de Bazã. Aqui é porque não dá para entrar, mas aqui é uma parte interessante da profecia, irmãos. E vos fartareis a minha mesa de cavalos e de carros e de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová, e eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu executei. E saberão que os da casa de Israel, eu sou o Senhor seu Deus, daquele dia em diante. Daquele dia em diante. Amados irmãos, há vídeos de Ahmadinejad dizendo que ele é o profeta de Deus e o homem que Deus levantou para que venha o grande profeta do Islã. E ele diz que uma confederação está se levantando e eles se levantarão para destruir Israel. E destruindo Israel, imediatamente virá aquele que regerá o mundo e trará paz a toda a humanidade. Irmãos, para terminar nossa aula, olha que interessante. Então, quando você pensa na grande tribulação, veja que o sinal maior é o arrebatamento da o quê? Igreja. Mas antes da grande tribulação, porque na tribulação é que se apresenta o anticristo. Para que o anticristo se estabeleça, é necessário um momento social e político e econômico destruído. Por isso que existe Ezequiel com a guerra de Gog e Magog. Essa guerra virá. Creio que a igreja estará no céu. Se não estivermos no céu, nós vamos estar aqui juntinho. E aí nós vamos orar bastante, que Jesus está voltando. Vamos pregar o evangelho. Multidões aceitarão Jesus. Será uma coisa muito interessante. E aí, depois virá a grande tribulação, segunda vinda e Deus descendo para o milênio. E aí é que vem o Armagedon. Ficou horrível para ver, né? Mas ali de azul está arrebatamento da igreja, em vermelho está a grande tribulação. Dias atuais, cremos que Gog virá antes do arrebatamento da igreja, depois nós descemos, vem a grande tribulação, descemos para o Armagedon, e aí começa o milênio. Quarta-feira nos encontramos para trabalhar de forma sucinta
nessas aulas de introdução ao Apocalipse, nós nos encontramos quarta para trabalhar a grande tribulação, o milênio, e aí no próximo domingo nós vamos trabalhar a Nova Jerusalém, e aí a gente fica com essas informações sendo solidificadas em nossa mente. Fevereiro começa o estudo diário do Apocalipse. Amém? O Senhor está conosco, irmãos. Uma profecia de 2.600 anos, a gente vê literalmente tudo se aprontando, socialmente, economicamente, politicamente, para que tudo ocorra. Como é que a gente vive, irmãos? Lavando as vestiduras no sangue do... É assim que a gente vive. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento maravilhoso em tua casa. Te louvamos pela alegria de estarmos em tua presença. Ó Deus, olha para nós com teu olhar de amor, graça, misericórdia. Abençoa a tua igreja como um todo, abençoa o teu povo, dá-nos da tua graça, ajuda-nos a ter a dimensão exata de tudo aquilo que vem. Há muitas interpretações, ó Cristo, mas uma coisa nós temos certeza, tu tens controle de toda a história e nós louvamos o teu nome por todas as tuas bênçãos. Faze-nos guardar, ó Deus, exatamente tudo isso. E como tua igreja, nós oramos por Israel, teu povo amado. Oramos sim, ó Deus, porque cremos que tu tens um plano todo especial para Israel. Cremos que tu terás misericórdia de cada um deles. Cremos no teu amor, na tua graça. Ó Senhor, cremos também que somos a tua igreja e há muita coisa especial para cada um de nós. Então, Cristo, te adoramos e te bendizemos por todas as coisas e te louvamos. Glória seja dada a ti para todo sempre. Amém e amém. Muito bem, vamos cantar, vamos louvar a Deus. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.